Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona JCF. Continuando a nossa maratona e mais especificamente na parte de scopes, vamos falar agora sobre o Conversation Scope. Bom, o Conversation Scope ele é útil quando você quer criar aqueles wizard. Quando você quer falar para o usuário, clica nesse botão Next, Next, Next e no final dá Finish. E durante todo esse processo você quer manter o estado de determinado bin. Vamos exemplificar aqui então o uso do Conversation Scoped. Vamos criar então aqui no bin, New Packet Conversation. Vamos, eu acho que a gente pode copiar aqui do... Não, vamos criar do zero, vai. Teste Conversation bin. Implementar serializable, @named e @conversation scoped. Pode ver que não existe um outro pacote, apenas do pacote CDI, javax.enterprise. E vamos copiar aqui do nosso teste session bin toda essa galerinha aqui. Então, vamos renomear aqui Conversation Scoped, Session Scoped para Conversation Scoped. Vamos trocar o nome, vamos colocar aqui, eu já nem lembro mais os nomes que a gente utilizou. Vamos usar agora o One Piece. Sandy. Selecionar personagem, tiro logout. Personagem selecionado, ok. Então é exatamente o mesmo bin que a gente está utilizando, a diferença é que agora é com o Conversation Scoped. Nós vamos ver que não é uma boa ideia utilizar com o PostConstruct aqui. Vamos copiar então o view, Ctrl C, clica no pacote aqui na folder web, Ctrl V. Vamos colocar Conversation. Yes, eu vou copiar o view 2 para o web e vou chamar de Conversation 2. Legal, voltando aqui para o Conversation. Nós podemos deixar por enquanto aqui esse teste application bin da aula passada. E vamos apertar aqui Ctrl C, Ctrl R para teste conversation bin. Replace all. Em vez de view 2, a gente vai para conversation 2 e conversation 2. Então, exatamente a mesma coisa. Estamos agora no conversation 2, pegando o valor do conversation bin. E aqui, teste conversation bin, personagem selecionado. Vamos deixar por enquanto também esse teste application bin. Bom, então, o conversation ele é como se fosse uma sessão. Uma sessão onde você tem o controle desse bin. É como se você falasse, olha, adiciona esse bin na sessão e depois você tira esse bin da sessão. Então esse é o poder que o Conversation Scoped ele te dá. Como é que a gente faz? Bom, o Conversation Scoped ele tem dois estados. Ou ele é, quando você inicia, quando você tem esse Conversation Scoped aqui, quando você cria um bin que é do tipo Conversation Scoped, ele está no modo que nós chamamos de transiente. O que é esse modo transiente? Esse modo transiente é como se ele estivesse em espera. Vamos executar esse código aqui para vocês verem como funciona normalmente. Vamos lá no WebXML, troca para conversation. Provavelmente não vai dar tempo. Então vamos lá. Vamos colocar aqui conversation.xhtml. Então você pode ver aqui que entrou no PostConstruct do Conversation. Deixa eu limpar. Então, novamente, entrou no PostConstruct. Vamos selecionar personagem. Você pode ver que todas as vezes ele entra no PostConstruct. Por quê? Porque nós não falamos para ele iniciar esse Conversation, essa mini sessão. Nós precisamos falar para ele, olha, eu preciso que você inicie essa sessão.
Voltando aqui, conversation. Então, todas as vezes que ele estiver no estado transiente, ele vai criar como se fosse um request scope de bin aqui. Todas as vezes ele vai criar um novo. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar o seguinte, if, vamos verificar primeiro qual é essa transação aqui, esse conversation. A gente precisa pegar esse conversation de algum lugar. O nosso container ele já tem esse conversation para a gente não precisa se preocupar. O que a gente precisa falar, olha, container, injeta esse conversation aqui no meu conversation bin, que eu quero utilizar ele. Então a gente vai falar o seguinte, injeta, @inject, private, conversation, javax enterprise.context, conversation. Então o que a gente está falando? A gente está falando para ele, olha, esse conversation aqui, você faz o favor de injetar ele e resolver todas as dependências que eu só quero chegar aqui e usar esse objeto sem ter que me preocupar com a criação dele. E agora nós vamos vir aqui no if e vamos fazer uma verificação. Por quê? Porque se você tentar iniciar ou se você tentar finalizar um conversation sem você fazer a verificação para ver se ele é transiente, você vai ter uma exceção. Então a gente vai verificar aqui, olha, esse cara é transiente? Bom, se ele for transiente, eu quero começar esse conversation. Quero começar como se fosse essa transação. Ponto begin. E vamos colocar aqui, salt, iniciando, conversation scoped. E todo conversation scoped está relacionado com ID. Conversation.getID. E se você está inicializando um conversation, você também precisa finalizar ele. Bom, na nossa lógica ainda não temos nada para finalizar um conversation. Você poderia finalizar em qualquer método, dependendo do que você está fazendo. Então eu vou criar um método aqui, public void end conversation. E vou verificar se não for transiente, porque ele tem dois estados, transiente ou quando você inicia, aqui ele é chamado de long running. Significa que ele está em execução. Então, se ele não for transiente, se conversation.is transiente, se ele não for, você finaliza conversation.end. Legal. Vamos agora criar um botãozinho no nosso conversation.xhtml. Vamos selecionar esse cara, Ctrl C, Ctrl V, não quero action, quero só executar o action listener. Finalizar conversation scoped. E aqui, end conversation scoped. Vamos reiniciar, agora ele já vai carregar na página que nós queremos, conversation.xhtml. Então você pode ver aqui que ele entrou no conversation scoped. Toda vez que inicia, ele acaba executando duas vezes esse carinha aqui. Mas, vamos lá. Abri a primeira vez, ele entrou aqui no conversation scoped, criou o ID igual a 2. Vamos selecionar um personagem. Pum. E você pode ver aqui que ele criou outra vez o conversation scoped. Isso é por causa do post-construct, a fase onde ele se encontra, que nós ainda não estudamos. Para resolver esse problema, nós podemos fazer o seguinte, antes de continuar. Em vez de utilizar o post-construct, vamos falar o seguinte, eu quero que você execute esse método init antes mesmo de você renderizar o HTML. Então nós vamos remover esse post-construct e aqui no conversation.xhtml nós vamos utilizar logo depois do hhead f:metadata. Eu vou colocar aqui f:viewAction. Nós ainda vamos falar sobre esse cara, mas ele significa que vai ser executado antes mesmo, se tivesse post-construct, antes mesmo do post-construct esse método seria executado. Test conversation bin.init. Então essa é uma forma que você tem de inicializar um método
aqui no JCF 2.2, tá? Esse view action foi adicionado no JCF 2.2. Nós ainda vamos falar sobre ele. Então, como removemos o post-construct, vamos reiniciar aqui o nosso servidor. Legal, então ele entrou aqui no normal, iniciando o Conversation Scope. Deixa eu tirar aqui. Enter. Então, ele criou aqui Conversation Scope de igual a 2. Primeira vez que entramos na página, vamos selecionar um personagem. E você pode ver que ele não criou um novo Conversation Scoped. Toda vez que você entrar na página, ele vai criar aqui o Conversation Scoped e ele associa o ID igual a 2. Então você pode ver que esse ID aqui ele vai ficar na URL. Então vamos lá. Quantas vezes quisermos selecionar o personagem, vamos ver que não importa, nós vamos continuar com os dados do bin vivos. Isso daqui é como se fosse uma sessão. Como é que você sabe que é uma sessão? Só Ctrl C, copia, abre uma nova aba, Ctrl V. E você tem exatamente os mesmos resultados. Agora, se você abrir um outro navegador, por exemplo, se você abrir o... Vou abrir aqui o Opera. Ctrl V. Você vai ter um erro aqui falando que não existe nada para restaurar um conversation com aquele ID igual a 2. Por quê? O conversation scope ele está vinculado ao ID, à sessão. Então, isso é um pouquinho complicado de se manusear, porque o usuário ele pode acabar vindo aqui e mexer nesse get. É bem complicado, ele pode tentar colocar 3, vai ter uma exceção, mas se ele colocar 2 aqui, ele tem os valores de volta. E se você por um acaso perder esse valor aqui, sem você finalizar o escopo vai ficar vivo enquanto esse conversation scope vai ficar vivo enquanto a sessão estiver viva. Então assim, eu particularmente não gosto de utilizar esse conversation scoped. Se a gente for lá na documentação da Oracle, entre várias coisas que nós temos aqui, lá no finalzinho ele fala quando é que o Conversation Scope ele vai ser finalizado. Então aqui ele diz que ele só vai ser finalizado quando uma sessão ele for invalidada, ou quando o container, por vontade própria, quiser destruir um long running conversation para poder conservar recursos. Então é entre eles aí, fica meio complicado de você ficar manuseando Conversation Scoped. Mas vamos lá. Então se você tem um Conversation Scoped aqui, digamos que você quer ir para uma outra página, selecionar personagem forward, você tem os mesmos dados do bin. Mesma coisa, se for redirect, você vai ver que tem aqui o Conversation Scoped ID e você tem os mesmos dados que você tinha na página anterior. Bom, tem um problema aqui com esse Conversation Scoped, que é quando você está trabalhando diretamente com o link. Então, antes da gente clicar em finalizar scope, vamos copiar, vamos criar um link. Em vez de utilizar aqui o action que nem nós estamos usando, como se fosse um post, nós vamos utilizar um mero linkzinho, h:link, outcome, conversation 2, value, vai para conversation 2. Legal, criei um link, vou recarregar aqui a página. Se eu clicar em vai para conversation 2, você vai ver que ele não mandou o conversation ID. Logo, nós não temos como restaurar os dados daquele bin. Então, todas as vezes que você estiver utilizando o Conversation Scope, tome cuidado com links, porque você precisa fazer o seguinte, você precisa declarar aquele parâmetro e falar, olha, opa, aqui não. Eu quero mandar como parâmetro aquele Conversation ID. Então, f:/param, o value vai ser CID, na verdade o name vai ser CID, e o value vai ser o Conversation ID, que eu acho que a gente não criou o método getSet para esse cara. Vamos criar aqui, alt insert, getSet, conversation. Então, teste conversation bin, ponto, conversation, ponto, ID. Fecha e reinicia o servidor.
Então, legal, temos aqui, vamos fazer os testes. Selecionar personagem forward, personagem redirect. Vai para conversation 2, passando o ID. Finalizar conversation scoped. Opa, vamos ver o que aconteceu aqui. O bom desenvolvedor consegue identificar os erros. URL encoder. Eu sei que na minha view, UI component, view handler, render view, ou seja, na fase de renderização. Ah, tá, já sei. Bom, nosso problema está aqui nesse parâmetro. Por quê? Porque quando a gente finaliza aqui, ele não está encontrando esse conversation ID. Então vamos colocar o seguinte, esse link ele vai ser renderizado apenas se, nós vamos voltar aqui agora, esse conversation.isTransiente, ou seja, teste conversation bin.conversation.transiente, ou seja, se não for transiente, ou seja, significa que ele tem uma transação e essa transação ela tem um ID. Outra coisa que nós vamos mudar também é que ao invés de retornar um action listener, vamos retornar um action e dentro do end conversation eu quero que ele retorna, pode ser a mesma página, pode ser conversation, mas lógico que você retornaria para outra. Porque se a gente não fizer isso, ele vai manter o ID na URL. Pronto, acho que agora vai. Então vamos lá, selecionar personagem, forward, redirect, vai para conversation 2 e finalizar conversation scoped. Bom, ele ainda manteve aqui, tá falando do CID igual a 2, mas não existe. Vamos selecionar personagem. Então, na verdade o ID 2 ainda existe aqui. Deixa eu dar um clear. Finalizar conversation scoped. Ele retornou. E ao mesmo tempo ele criou o ID igual a 3. Ah, tá certo. Era isso mesmo que a gente queria. Agora tem o ID 3. Toda vez que ele cria, esse link ainda tá vivo. Então, selecionando o personagem. Vai para a conversation 2. O ID 3. Finalizar escopo. Já cria outro. Se ficar clicando aqui, ele vai criar vários. E assim por diante. Bom, então esse é o Conversation Scoped. O que acontece se você, por exemplo, tentar aqui colocar um ID 10, nós já vimos que nós temos um erro. O que você pode fazer com esse erro aqui? Se você for lá no WebXML, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos cadastrar aqui uma paginazinha e falar error page location. Nós podemos criar uma página geral. Então, por exemplo, Alt 1 aqui, Web New, JCF Facelets. Nós podemos chamar de error. Nós podemos colocar aqui e aqui error page, error.xhtml. Ah, tá faltando uma coisinha aqui. Pronto, barra error.xhtml. Vamos reiniciar e vamos ver como ele se comporta. Tem muitas instâncias abertas, fecha tudo. Legal, selecionar personagem, vamos testar agora com ID igual a 2. Legal,
Desse jeito, qualquer erro que você tiver não tratado na sua aplicação vai redirecionar para essa página error.xhtml. Eu não lembro se a gente pode colocar aqui faces-redirect igual a true, não tenho certeza. Já faz um teste ao vivo e a cores aqui. Enquanto ele está carregando, bom, carregou. 2. Não funciona, ele mantém ainda esse carinha aqui. Mas não se preocupa que a gente vai chegar nessa parte de tratamento de erros. Então você tem essa opção de você colocar um erro para tudo ou você colocar um erro específico. Então existe uma forma, uma tag aqui, exception type, mas eu prefiro não utilizar esse exception type porque eu acho que ele não vai encontrar aqui e vai ficar com um errinho. Deixa eu procurar aqui no conversation scoped para essa exceção. Não existe aqui esse jar, por isso que vai ficar esse erro aqui. Eu, como não gosto de nada vermelhinho no meu código, eu prefiro tirar. Mas você colocando desse jeito aqui, para esse erro específico, ele pode redirecionar para uma página específica. Então, cabe a vocês decidir o que vocês querem fazer. Na próxima aula nós vamos falar sobre o Flow Scoped. E ele veio aí, na verdade, com muito mais poder do que o Conversation Scoped. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!